Eu sei que 2020 passou, graça e paz está sendo transmitido, pastor? Graça e paz ao querido irmão aí da internet, que Deus te abençoe. Fique aí, Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso. Eu sei que 2020 passou, né? E aí nós estamos um pouco acelerados, agitados com todo aquele começo de ano, 2021. Mas há algumas pendências. Quando o ano começa, a gente começa o ano cheio de expectativas e sonhos. Tirando aquela lista que o pastor Herman falou aqui de forma muito curiosa, né? Aquela lista que nós fazemos lá, emagrecer, comprar isso, comprar aquilo outro, economizar. Mas nós também temos uma lista que muitas vezes não falamos para ninguém. A lista dos nossos sonhos. Tudo que nós queremos é sonhar. Após um 2020 muito difícil. Mas eu peço a sua paciência. Porque eu vou falar de pendências hoje. Eu vou falar de sonhos. Isso é ótimo. Mas eu também vou falar de pendências. Por quê? Porque muitos de nós ainda estamos com o 2020 preso na garganta, no coração, nas emoções. E aí complica. Como é que Deus vai falar de sonhos com você se você ainda está com 2020 mal resolvido? Falar de José é muito bom. Porque a gente pode falar tanta coisa de José. Eu particularmente gosto muito de falar de José. E não sei se foi coincidência, eu falei de José acho que 2 anos atrás, e lá vou eu de novo falar de José. Deus sabe o que faz. Eu não sei nem se a pastora fez isso, assim, acho que nem ela percebeu. É coisa de Deus, então, esse negócio aí. Mas eu vou pegar um rumo totalmente diferente. Então faz o seguinte, fecha os teus olhos aí, vamos fazer uma oração e nós vamos entrar um pouco na vida de José. Mestre amado, quantas pendências, Senhor, quantas coisas para resolver. 2020 foi um ano difícil, é verdade. 2020 foi um ano dolorido demais. Foi um ano cheio de dúvidas. 2020 foi um ano de poucas respostas. Exigiu de nós uma mudança de fé e de postura. Senhor, e aí nós começamos 2021 e o Senhor está parando o tempo para dizer que 2021 não pode começar como começou 2020, porque é um ano diferente. É um ano com batalhas muito peculiares. Para começar, nós começamos o ano numa expectativa, uma ansiedade terrível. O que nós vamos fazer com essa pandemia? E isso é tão forte que às vezes suga toda a nossa atenção. Isso é perigoso, porque pode nos distrair. E aí o Senhor traz logo no começo do ano José. Parece que José é o homem que mexe com ciclos. Porque todas as vezes que nós estamos dormindo, o Senhor traz uma palavra de José. Porque nós terminamos 2020, Senhor, cheios de desculpas. Desculpas para tudo. Nós diminuímos a nossa oração por causa do medo. Nós diminuímos a nossa ida à igreja por causa do medo de pegar, de nos contaminar, de contaminar os outros. Nós tiramos a mão do nosso chamado porque achamos que não era o momento do chamado, era o momento de sobreviver. Parou tudo. E aí de repente nós colocamos uma camisa branca e festejamos o dia 31 e soltamos foguete, comemos peru. E achamos que estamos prontos e trocamos e vestimos a camisa de 2021 e falamos estamos prontos. Senhor, mas o ímpio faz assim. O cristão não. Então, como igreja, nós começamos o clamor pedindo perdão. Porque nós tentamos te enrolar, Senhor. Nós tiramos o pé da nossa leitura bíblica. Nós diminuímos a nossa vida de oração.
Nós abandonamos o nosso chamado. Nós mendigamos a nossa fé. Nós negociamos, nós barganhamos. Porque o nosso argumento era: precisamos sobreviver. Mas, Senhor, como o pastor Aldenor bem definiu aqui, a nossa vida está em tuas mãos. Com pandemia ou sem pandemia, isso não muda nada. Então nós começamos 2021 pedindo perdão como igreja. Nós usamos muitos argumentos para diminuir o ritmo. Nos perdoe, Senhor. Por favor. O Senhor hoje vai falar de perdão. E nós começamos a pregação pedindo perdão. Nos perdoe, Senhor. Nós queremos voltar ao ritmo, voltar ao relógio do Senhor, parar de dar desculpas, parar de usar esse vírus como desculpa para uma vida cristã supérflua. Nos perdoe, é o que nós te pedimos, e pedimos: fale conosco, porque José é o homem sem desculpas. José simplesmente aproveita tudo e se torna o que tem que se tornar. Nós devemos fazer a mesma coisa. Amém, Jesus. Quero te convidar para abrir a palavra de Deus em Gênesis 30, 22. Vamos tentar entender um pouco de José. Vamos aproximar José de nós. Gênesis 30, versículo 22 a 24, diz assim: E Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. Ela concedeu, deu à luz um filho e disse: Deus tirou minha vergonha. Chamou seu nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Uau! É assim que começa a história de José. Poxa, Raquel não poderia ter filhos. Aí Deus toca em Raquel, opera um milagre, e Raquel diz aos quatro ventos: eu passei por um milagre, e eu tive um filho, e o nome dele é José. Mas aí a gente anda um pouquinho na palavra de Deus, em Gênesis 35, 16. Venha comigo. Nós estamos nos familiarizando com José. Gênesis 35, 16 a 19. Depois partiram de Betel. Havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E Raquel teve um filho, cujo parto lhe foi muito penoso. Aconteceu que, em meio ao trabalho de parto, disse-lhe a parteira: não temas, porque também este filho terás. Aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-o de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Poxa, irmãos, 2020 foi difícil? A vida de José foi fácil, não. Sabe, eu não sei aqui quem perdeu o ente querido. Fabiano perdeu a mãe no ano passado, perdi meu pai. Nós perdemos entes queridos, não é fácil. Mas José aqui tem um aditivo, porque ele era muito jovem. Talvez uma criança, um pré-adolescente. Ele perdeu a mãe. José começa a mexer conosco. José começa a se aproximar de mim e de você com isso. Por quê? Poxa, Márcio, 2020 foi difícil. Eu tenho meus argumentos. 2020 eu fiquei com medo da pandemia. Por isso que eu dei uma fuga da presença de Deus. 2020 eu quis correr, porque é justificável. Então eu vou falar de um personagem hoje, que a vida dele começa assim. Raquel amava José. Quem é mãe aqui sabe a diferença que uma mãe faz na vida de um filho. A mãe dá contorno, a mãe dá ânimo, a mãe dá vida. A mãe, ele dá um sentido. Quantas das vezes o pai é um pouco mais sisudo, mais fechado, e a mãe sempre dá um carinho a mais. O carinho extra é sempre da mãe. A mãe sempre dá uma deixa a mais, uma paciência a mais, um carinho a mais. E o pai, quando o pai se irrita, a mãe ainda tem uns 10 minutos de paciência.
Mas José perdeu isso. Então José começa assim. José de cara ele tem um motivo para argumentar. Poxa vida, eu perdi minha mãe. Deus, o Senhor tirou minha mãe. É muito ruim. Não é justo. Deus começa a tocar na vida de José aqui. E nesse ponto nós começamos a ficar parecidos com José. Porque talvez muitos de nós perdemos coisas preciosas em 2020. Muitos de nós perderam entes queridos. Talvez até perderam pessoas para essa pandemia maligna. Muitos de nós talvez perderam emprego, perderam oportunidade, perderam recursos financeiros. E aí, você fica parecido com José então. Porque José perdeu algo muito grande. Ele não estava no meio de uma pandemia, de uma crise, mas ele perdeu a mãe. Então nesse ponto nós começamos a ficar parecido com José. E Gênesis 37, 3-4, a palavra de Deus ainda diz um pouco. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, complicada a vida de José, porque ele perde a mãe, e aí o pai aproxima, faz aquele chamego, e os irmãos sentem inveja e começam a odiá-lo. Então José experimenta muito cedo a solidão. Porque, vamos ser honestos, a solidão do clubinho, a solidão da faculdade, a pior solidão é você estar no meio dos seus familiares e muitas vezes não ser ouvido. Essa solidão é terrível. É você não poder... José era jovem aqui e ele não poderia conversar com os irmãos. Ele não poderia falar do cotidiano. Vamos ser claros. Não é José que foi lá e falou: pai, faz uma túnica para mim porque eu sou o mais bonito. Não, José não provocou isso não. O pai tentou compensar. Amava muito, era o filho da velhice, era o filho de Raquel. Então ele fazia de tudo para compensar a dor de José. Mas José aqui sofre o segundo duro golpe. Então hoje, a nossa pregação envolve falar de um homem que sofreu golpes. Por isso que eu falei que nós vamos ter que resolver algumas pendências na pregação de hoje. Porque eu não sei se você fez aquela sua lista que o pastor Herman falou. E eu não sei se você fez aquela outra lista que a gente não costuma mostrar para ninguém, porque são sonhos grandes demais, a gente fica até com medo de mostrar. Mas nós vamos ter que resolver pendências. O clamor começa falando de pendências. Porque José é um homem que tinha argumentos lógicos para reclamar. Argumentos lógicos para falar: minha justiça foi ferida, Deus. Olha isso aqui, Senhor. Perdi minha mãe e meus irmãos me tratam mal. Mas, há uma vírgula. José tinha um porto seguro. Talvez você tenha um porto seguro. Né? Talvez você é servidor público, então você teve um porto seguro. Os comerciantes se arrebentaram, mas talvez você não. Mas talvez você tenha um porto seguro. Todo mundo perdeu muito dinheiro, mas talvez você tinha muita grana guardada no banco e isso quebrou o galho. Talvez você tenha outro porto seguro. Sua saúde não foi tocada em momento algum. Muito bom. A palavra de Deus em José mexeu muito comigo. E o Senhor ficou me falando dessa questão de porto seguro, porto seguro, porto seguro. E eu já te trouxe para perto de José, porque você viu que José é um cara que sofria. José é um cara que teve perdas. Então José é um cara perfeito para começar o ano pregando. Porque 2020 a gente sofreu pra caramba. Então todo mundo aqui já está um pouco próximo de José? Se sente bem com o personagem?
Então vamos falar dos sonhos de José, porque não há coisa melhor a se falar no começo do ano do que sonhos. Gênesis 37, 5 a 11, nós vamos juntos, abra sua Bíblia aí. Gênesis 37, 5 a 11 diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que ainda tive um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contudo, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti com o rosto em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Irmãos, aí agora eu vou começar a dar esperança para você. Porque eu falei que José é um cara tão parecido com você. Porque ele teve perdas, teve sofrimento, perdeu a mãe, tinha o ódio dos irmãos. Só que José teve sonhos. Mas aí que entra uma característica de Deus. Eu falei que tem uma lista que o pastor Herman falou, que é aquela lista, né? Vou emagrecer, vou comprar uma bicicleta, vou trocar o carro, vou comprar casa, não sei o quê. Aí tem aquela outra lista que você não mostra para ninguém, né? Que é aquela lista assim, né? Porque às vezes a lista que você mostra, que o esposo mostra para a esposa, é assim: vou trocar o meu carro por 1.6. Mas aquela outra lista, na outra lista ele fala: vou trocar meu carro por uma caminhonete grandona, tal. Essa geralmente a gente guarda, né? Tipo assim. Mas há uma terceira lista, que essa é a lista de Deus. Essa que é a boa. Porque foi essa lista aqui, é isso que Deus começa a falar com José. Deus dá sonhos para José, sonhos proféticos. Sabe o que Deus quer fazer conosco nesse começo de ano? Nos levar a sonhar de novo. Porque, meus irmãos, os jornais nos arrancaram os sonhos. Olhar para o jornal e ver índice de morte aumentando, aquele gráfico lá, irmãos, aquilo foi arrancando a nossa esperança, aquilo foi arrancando a nossa alegria. Eu não sei quem teve o desprazer de ver uma reportagem onde estavam aumentando as covas num cemitério lá de São Paulo. Às vezes você vai atrás do jornal, às vezes o jornal vem atrás de você. Lá no meu trabalho a galera liga a televisão lá e fica lá a manhã inteira na Globo. Então, misericórdia, só se eu estar com uma pedra na televisão. E aí, no meu prédio, as mulheres colocavam lá de hora em hora, lá no grupo lá do prédio: gente, aumentou, hein? Agora não é mais 20 mil mortes no DF, é 20 e 150. Aí dava meia hora, alguém colocava: não, é 20 e 450. Não, é 21. Poxa, você não conseguia tirar a mente daquele negócio. E aí quando eles falavam: agora nós não vamos falar de vírus, agora nós vamos falar da economia. A economia do ano pode piorar muito em 2021. O país vai passar por uma recessão, o mundo vai passar por uma recessão. E aí aquilo foi arrancando seu sonho. Você foi murchando. E é assim que nós entramos o ano. Nós entramos o ano murchos. Nós começamos 2020 que nem um balão, cheio de expectativa e cheios de fé. Mas 2021 nós precisamos ser honestos. Nós começamos 2021 pensando: não, eu não vou comprar aquele negócio, eu vou guardar o dinheiro. Eu vou guardar porque vai que a gente passe fome. Vai que aumente tudo. Eu não vou comprar mais aquilo, eu não vou trocar de carro, eu não vou mais fazer aquela cirurgia que eu queria fazer, que eu precisava, eu não vou mais fazer nada, e eu não vou viajar, eu também não vou viajar, e eu estava perto de falar para os pastores que eu ia me envolver mais naquele ministério, mas eu também não vou, porque vai que eu me envolvo mais no ministério, e aí eu não consiga, Irmãos, nós começamos o ano murchos.
Esta é a verdade. A gente tem que ser honesto. Os jovens começaram o ano murchos. Vou fazer faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um doutorado. Mas e se o mundo acabar? E se tiver recessão? E se o Brasil acabar com o Brasil? E se... A gente começou murcho. Quem queria ter outro filho? Não, eu não vou ter outro filho não, porque depois está ficando muito difícil as coisas, eu não vou dar conta de pagar a escola, porque a escola aumentou. A comida aumentou, tudo aumentou. O salário não vai aumentar, porque o governo já falou, que eu vi lá, que o ministro disse que vai ficar 2 anos sem aumentar nada. Aí, Deus vai, no começo do ano, e nos dá sonhos proféticos. Poxa, Márcio, que negócio é esse de sonho profético? Ajuda, simplifica, para! Irmãos, tem sonhos que você cria. Tem sonhos que criam para você. Mas tem sonhos. Tem sonhos. Sabe? Tem sonhos que é negócio de Deus. Tem sonhos que parece que... Porque, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente tem que entender o reino de Deus e o reino dos homens. Porque o reino dos homens é assim: economia desandou, então aquele sonho não dá. Doença veio, aquele sonho não dá. Mas, irmãos, no reino de Deus não chega nada disso. Sabe? Deus não fica lá assim, agoniado. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aquele sonho que eu tinha na vida daquele irmão, na vida daquele filho, aquele sonho que eu tinha naquela igreja, não vai dar, porque... Irmãos, às vezes nós não entendemos quem é Deus. Porque se nós entendêssemos, você ia ver um pouco menos de jornal e leria mais a Bíblia. Porque se você ficar lá vendo o seu jornal todos os dias, se mantendo bem informado, eu te garanto, talvez você vai saber tudo que o inferno está planejando para os próximos 10, 20, 30 anos. Mas há uma palavra de Deus que fala dos planos de Deus. Sonho profético. José, bem jovem, teve sonhos proféticos. Sonho profético aponta para o seu destino. Sabe qual é o seu destino? Poxa, Márcio, então o meu destino não vai ser determinado pelo que aquele cara falou lá no YouTube? Não. O seu destino está escondido em Deus. Mas o que nos diz os sonhos proféticos? Revela o caminho de Deus para nossas vidas. O que você vai fazer em 2021? É o sonho de Deus que vai dizer. Revela como abençoaremos pessoas ao longo do caminho. Dão sinais claros sobre nosso chamado. Dão sinais dos caminhos que deveremos nos manter para estar no centro da vontade de Deus. E mostram como seremos abençoados e prosperaremos em nossa vida. Mostra como encontraremos livramento e provisão em tempos difíceis. Se você pensa que a provisão nesses tempos difíceis está determinada por uma vacina, você está errado. O jornal lhe diz isso, mas a palavra não diz isso. Se você pensa que uma vacina, uma mudança pode mexer na balança comercial para ser favorável para você e para os seus filhos, você está equivocado de novo. Porque a balança do cristão é mexida pela mão de Deus. Sonhos proféticos dão sinais claros de como Deus nos vê. Procure saber como Deus te vê. Pare
Pare de olhar para você com a lente dos jornais, com a lente dos homens, com a lente dos filósofos, com a lente do último sábio que diz o que está acontecendo no mundo. Pare de olhar para você com as lentes da OMS. Pare! Você ainda não sabe quem você é. Eu disse isso na última aula que eu dei sobre Tessalonicenses. O cristão não morre, ele encerra propósito. Porque quando o cristão está dentro do propósito, ele cai dentro da fornalha. Não é o dia dele morrer. Aumenta a fornalha, aumenta a fornalha, aumenta a fornalha. E Deus fala, não está na hora. Não acontece nada. Então pare de olhar para você como se fosse um rebanho. Você é um filho de Deus. Porque Deus quer falar de sonhos proféticos. Deus quer falar de propósitos grandiosos com a igreja. Mas a igreja não entende quem ela é. E aí algo que o Senhor me trouxe profundo no coração é que Jeremias 33:3, vamos lá, deixa eu ver aqui, Jeremias 33:3, minha esposa gosta desses versículos. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e te responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Poxa, sabe por quê? Que em tempos difíceis tem muito cristão doido, muito cristão desesperado, muito cristão em depressão, porque não está clamando ao Senhor, está clamando ao mundo. Faraó, ei Faraó, nos ajude, a água virou sangue. Faraó, a gente está sendo atacado por piolho. Faraó, ei Faraó, teve uma chuva de saraiva aqui, matou o gado, e lá na terra dos hebreus não aconteceu nada. Ei Faraó, nos dê uma resposta, nos ajude, fale alguma coisa para nós. E Faraó não sabia falar. Tem muito cristão fazendo isso, parando de procurar no Senhor, indo procurar nos sábios desta era. Em alguns anos, os sábios desta era estarão todos num caixão, apodrecidos com toda a sua inteligência. Muitos sábios de eras passadas, você sabe o endereço deles, inclusive aqui nos cemitérios de Brasília. E se você chegar lá, fale comigo. Não, ele está morto. Só um, que ninguém sabe o paradeiro, porque não acharam o corpo, ele ressuscitou. Então pare de procurar entre os mortos soluções para você, porque aqueles que estão lá no mundo, dando recado e orientações, estão mortos. Em dias de pandemia, a palavra de Deus para nós diz em Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei, ó Senhor. Irmãos, que palavra do Senhor para nós. Deixa eu ler de novo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Nosso caminho já está determinado na palavra. Quer com pandemia ou sem pandemia, quer com recessões ou sem recessões. E a palavra poderia parar aí.
E ela parecia até completa. Mas aí o Senhor me levou a João 7,38 e diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu vou dar uma de pastor Roberto aqui, que o pastor Roberto gosta de umas histórias, e eu também gosto. E eu quero falar para vocês de poço. Em Goiânia a gente chama de cisterna. O goiano é um bicho diferente. O goiano, ele cava cisterna de 20, 25 metros e a bicha dá água. Na maioria do mundo a gente chama isso de poço. Lá em Goiânia a gente chama de cisterna, né? Mas cisterna na verdade é só um buraco. Mas entenda, um poço de 20, 25 metros, a gente tinha isso quando eu era criança lá. E aí a gente colocava, eu não me lembro, não sei qual é os termos, mas a gente colocava amarrava duas virgotas grandes assim, passava um pau no meio, e ali pegava uma corda. Esse é o mundo do pastor Roberto. E acho que até hoje ele deve ter uma lá na casa dele, mas não fala. E aí amarrava uma cordinha no balde de alumínio, que é top, descia aquele negócio assim, ó, que não tinha bomba naquela época, bomba era um negócio chique. E aí você vinha com o baldinho assim, e tinha que ferver aquela água, porque aquela água não era boa para consumo. Aí eu falei: Senhor, o que isso tem a ver com José, meu pai do céu? O que tem a ver com José? O que tem a ver com você? Ué, Deus dá sonhos proféticos para José, e você acha que é assim, beleza? José, sonho profético na quinta, na sexta, pronto, José? Não, a palavra de Deus diz que fluirão, vai jorrar rios de água viva. Aí eu conversando com o Espírito Santo, conversa vai, conversa vem, xícara de café para cá, xícara de café para lá, conversa vai, conversa vem. E o Senhor começou a falar de um outro tipo de poço, o poço artesiano. Meu pai do céu, o que tem a ver esse negócio de poço artesiano na pregação de José? Porque quando Deus quer dar água, Deus cava poços. Fica aí, crente, fica aí. O poço artesiano é um tipo de poço tubular, profundo, que é cavado no subsolo com a finalidade de captar água para o consumo. Poço profundo, repita comigo, profundo. Água para consumo. O que difere o poço artesiano dos demais é que não é preciso utilizar uma bomba para fazer a água subir, como no caso da cisterna, né? A cisterna lá do Goiânia. O tipo de reservatório subterrâneo faz com que a água que passa pelo tubo jorre na superfície naturalmente. Aí eu falei: gente, então esse versículo aqui está falando de poço artesiano. Poços simples de captação freática costumam ter até 20 metros. 20 metros, irmão. Vale lembrar que a água encontrada geralmente não é adequada para consumo humano. Já poços artesianos, tanto poços jorrantes, cuja água flui sem necessidade de bomba, quanto poços bastante profundos, possuem mais de 100 metros e captam água de fendas rochosas e aquíferos, normalmente com excelente qualidade. Eu nem vou te lembrar que Jesus é a rocha, né? Eu estou explicando a Bíblia para você. Em resumo, de maneira geral, poços artesianos podem ter uma profundidade de 100 a 2.000 metros, embora raramente ultrapassem 600 metros. Agora eu vou ler o versículo de novo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus pegou José, um homem comum como eu e você, que passou por dificuldades, perdeu a mãe, perseguido pelos irmãos, e Deus deu sonhos proféticos para José. E Deus está dando sonhos proféticos logo no começo do ano para a igreja. Só que Deus está querendo assim, falando para você: mas você vai ter que jorrar água. Deus, então o senhor cava 20 metros? Não, irmãos, 20 metros não dá água. 30 metros? Não, irmãos. Deus, o senhor cava só 40 metros. Também não dá. No mínimo 60. Vamos falar a verdade? Vamos falar de um poço bom? 100, para começar a brincadeira. Não, irmãos, vamos falar de um poço mesmo, assim, um poção, para ter água para todo mundo. Agora você vai entender quem era José. No mínimo 600 metros. Aí foi aí que José... Aí você começa a entender a mente de Deus.
Deus falou, dei um sonho profético para esse rapazinho. Então agora eu vou cavar ele. Aí agora você já está com medo de Deus, né? Porque Deus quer te dar sonho profético. Mas agora Deus vai ter que cavar você. Como é que Deus cava? Eu não vou ler o versículo, mas está em Gênesis 37, 18 a 29, que eu preciso me adequar. Eu estou perdido no tempo aqui. Porque o relógio estava dando 45, agora ele voltou para 22. Quanto tempo eu tenho? É 8h30? Ah, tá, então consigo. Pensei que eu estava faltando 5 minutos. E viram-no de longe. Gênesis 37, 18 a 29. Eu vou ler um pedaço aqui. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: o ofero comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos, e disse: não tiremos a vida, também lanceis mãos nele. E isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para tomá-los a seu pai, torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. Eu falei para vocês que o homem de Deus não morre, só termina o propósito dele estava só começando. Vamos matar o homem, não tem jeito. E levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos ao nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Venderam, rapaz. Deus começou a cavar José, irmão. Às vezes Deus está querendo te cavar e você não deixa. Deus está querendo cavar você. Ah, mas Deus cavou José por causa do pecado dele. Irmãos, eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando de profundidade. Deus estava gerando profundidade, permitindo isso. Sabe, o pai querido de José já era. José foi vendido para Potifar. Ele ficou longe do pai. O pai estava vivo? Estava, mas eles perderam completamente o contato. Eita, irmão, de novo vou incomodar você. Sabe aquele porto seguro que eu falei? E muitos aqui falam: glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmão, mas não se apega ao porto seguro, não. Se apegue só ao Deus poderoso. Porque o porto seguro de José aqui foi retirado. Num dia José acordou, escutou a orientação do pai, foi lá nos irmãos. No outro dia ele acordou, sendo carregado por midianitas e jogado no Egito. Deus estava cavando José. Cavando, porque Deus queria fazer jorrar água. Cavando. De repente o cara é um filhinho de papai. De repente agora ele é um escravo. Vendido para a casa de Potifar. E às vezes Deus quer nos cavar, porque Deus está vindo lá na frente. Não há como Deus fazer jorrar água, abençoar você e abençoar uma multidão através de você, se você vira para Deus e fala assim: quero ser um poço de 20 metros. Não tem jeito. No reino de Deus, bênção está relacionado à profundidade. Superficialidade está relacionado a lutas, riscos, pecado, traições. Judas era superficial e terminou onde terminou. Homens superficiais correm sérios riscos de se tornarem traidores. Isso é muito sério, irmãos. Não envolve só a bênção. Em 2021, lute com você mesmo. O seu maior inimigo não é o diabo, não é o pecado, é você. Lute contra a superficialidade. Eu me pergunto muitas vezes: por que não ofereceram 30 moedas para João? João, levanta aí, sai de perto de Jesus aí, tira a cabeça do peito dele aí. O que você acha de 30 moedas para vender, seu mestre? Por quê? Por que não ofereceram 30 moedas para Pedro? Pedro era um cara espalhafatoso, pagava mico o tempo todo. Por quê? Pedro estava grudado. Profundo. E por que pegaram Judas? Judas falava: eu quero só 20 metros. Eu quero ficar só nos 20 metros. Só nos 20 metros.
Quero só ter 20 metros. Eu quero Deus só ter 20 metros. Eu quero andar com Jesus, mas eu quero só ter 20 metros. Os traidores são formados na superficialidade. Porque os traidores têm razão demais. Quando Deus começa a cavar José, aqui José já não tem mãe, José é afastado do pai, e aqui José, ele é afastado, é traído pelos irmãos, e ele é tido como escravo. Só que José estava sendo cavado. Você não vê José numa discussão com Deus sobre justiça própria. Deus não é justo! Não é honesto! José, em momento algum, vira-se contra a soberania de Deus. José, ele não entendeu o que era cavar, mas José fala, está doendo, mas Deus tem um negócio nisso. Deus tem alguma coisa com isso. Gênesis, mas José começa a ir bem na casa de Potifar. José começa a colocar a mão e a casa de Potifar prospera. Potifar começa a ficar admirado, deixa a casa todinha na mão de José. E a mulher de Potifar coloca os olhos em José. E ela tenta perseguir José. Ela tenta derrubar José na imoralidade. E José foge daquela mulher. Até que um dia, na fuga, ela consegue ficar com a roupa de José. Então ela vai e incrimina José. E eu sei que a gente vê uns filmes muito bonitos, né? Como se Potifar morresse de amores por José, tivesse dó. A Bíblia só fala que Potifar ficou irado. E eu não posso ir além disso. José de novo foi injustiçado. Cavado de novo. Deus quer homens para cavá-los. Vamos mudar o português. Deus quer cavar o nosso coração. Deus quer nos cavar. Nós queremos a bênção e Deus fala, então deixa que eu te cave. Não, Deus me abençoe, então deixa que eu te cave. Deus, mas é injusto, porque quando o Senhor me cava, a broca entra e me fere, e me machuca, e me magoa. Deus, irmãos, estão me magoando, estão me batendo, está machucando. Como você acha que se cava um poço artesiano de 600 metros? É uma broca de ferro ou aço, que ela fere, e ela vai entrando em contato, e ela vai ferindo camadas, ferindo a rocha. E à medida que ela fere, ela rompe camadas. O Senhor está querendo romper camadas em nós. Porque a geração do arrebatamento não é uma geração de 20 metros, é uma geração de camadas profundas. Irmãos, uma pequena amostra da pandemia mostrou quantos crentes desviaram, quantos apostataram da fé, quantos desistiram. E eu me perguntei todo esse ano, e se no lugar da pandemia, nesse vírus que uns pegam, uns morrem, outros... Se o índice de contaminação fosse o mesmo, mas o índice de mortandade fosse 60%, onde estariam os cristãos? As igrejas estariam vazias? Você já teria abdicado da sua fé? Onde estariam os pregadores? Em casa, escondidos? Porque vírus piores podem vir aí. Os tempos podem ser difíceis. Nós ficamos o tempo todo falando de arrebatamento. Falamos de arrebatamento, a gente gosta de falar de arrebatamento. Por acaso, homens de 20 metros vão ser arrebatados? Esquece, irmão. Homens de 20 metros vão ser cavados na grande tribulação. Mas Deus quer cavar homens hoje. Deus quer cavar homens enquanto ainda tem liberdade para você vir na igreja. Deus quer cavar homens enquanto você pode ouvir a palavra até pela internet. Você pode acessar a palavra pelo celular. Você pode ouvir as músicas do Fernandinho o dia inteiro. Mas muitos falam, eu não quero ser cavado. Eu não quero. Não quero que ninguém me incomode. Eu não quero que ninguém me tire da minha zona linda de conforto. Porque eu estou na igreja há muitos anos. Eu estou muito bem assim. Ninguém vai me tirar desse lugar. Eu quero ficar na zona de Judas.
A zona de Judas é a zona dos 20 metros. Um dia você pode ser pego entre os traidores, porque você é tão superficial. José é esse homem. Mas José estava na prisão, foi jogado na prisão. E lá na prisão, o copeiro e o padeiro têm sonho. E ele vai e revela o sonho do copeiro e do padeiro. E a palavra de Deus é linda, porque quando ele revela o sonho do copeiro, ele fala para o copeiro: só se lembre de mim. Lembre-se de mim, porque eu fiz um bem a você. Mas a própria palavra de Deus, em Gênesis 40, 23, diz assim: o copeiro mor, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Poxa vida, mais uma injustiça praticada contra José. José perdeu a mãe cedo, mas José tinha um porto seguro, o pai, mas o pai foi afastado dele, os irmãos fizeram isso. Mas José poderia ter um porto seguro, os irmãos o odiavam, o venderam. Mas José começou e foi bem na casa de Potifar, mas lá ele foi traído, e ele foi jogado na prisão, ninguém o defendeu. Mas na prisão ele começou a prosperar, e aí ele revelou os sonhos, porque ele era um homem de Deus, ele foi sendo aprovado em cada fase. Então deixa eu contar algo para vocês, que minha esposa me lembrou, que eu tinha que falar. Não adianta você subir aqui e dar um testemunho e falar: irmãos, eu estou passando pelo fogo, e o fogo está me queimando, e você ser reprovado ao final. Não adianta nada. José passou pelo fogo, e ele pegou o diploma da primeira fase, da segunda fase. José não se rebelou contra os irmãos. José não caiu com a mulher de Potifar. José não se rebelou contra Potifar. José não se rebelou na prisão. José não se virou e praguejou a Deus. José, ele passou com êxito em todas as situações. Vamos parar de brincar, irmãos. Eu estou passando pelo fogo, pastor. Você está passando pelo fogo, mas está sendo reprovado há anos. Você está passando pela pornografia, de vez em quando dá uma quedinha, então está reprovado, irmão. Eu estou passando pelo cigarro, estou sendo liberto, eu fumo só de vez em quando, então você está reprovado, irmão. Irmão, pastor, eu tenho um problema na minha língua, mas agora eu estou me controlando. Só semana passada que eu desci a língua na metade das pessoas que eu conheço. Reprovado, irmão, zerou de novo. Não adianta. Se você encontrar um homem de Deus honesto com você, ele vai ter coragem de falar assim: você está reprovado. Mas eu fiz 10 coisas certas, a 11ª que tinha que fazer, eu chutei o balde. Vamos ter que voltar às outras, irmão. Vai ter que fazer tudo de novo. Não tem jeito. Porque tem que chegar nos 600 metros. E José mexe muito com a gente. E aí eu vou entrar no terceiro ponto da pregação. Essa pregação é diferente da outra, porque eu falei só de um ponto. Gênesis 50, e você vai ter que ler comigo aí. 50, 20 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 50, versículos 20 a 21. Aliás, eu vou lá para o 18, eu acho melhor. José conforta seus irmãos. Gênesis 50, versículo 18. É isso mesmo. Depois vieram também seus irmãos. Vou lembrar o contexto aqui. José, ele saiu da prisão. Faraó o chamou. Ele revelou o sonho de Faraó. Então José, ele ganhou família. José se tornou governador do Egito, um cargo abaixo de Faraó. E José foi lá, reencontrou seu pai Jacó, trouxe Jacó para morar em Gósen, trouxe os seus irmãos, e todos estavam morando ali. E aí, passado um tempo, Jacó morreu, o pai de José. E olha o que aconteceu. Depois vieram também, Gênesis 50, versículo 18. Nós estamos nesse contexto. José é governador, passou aquela fase. José é o segundo homem do Egito. José mora no Egito com seus irmãos. Ele é um homem respeitado no Egito, mas Jacó, seu pai, que foi levado por ele para o Egito, morreu. E aí olha o que acontece. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. José respondeu: não temais, porventura estou no lugar de Deus?
Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, e a vossos meninos, assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, os irmãos ficaram com medo. Jacó estava morto, o pai de José. E os irmãos pensaram, agora José vai engolir nossa cabeça, agora ele vai se vingar. E aí José fala, eu vou cuidar de todos vocês. Eu não só perdoo vocês, como eu vou cuidar de vocês. José é um homem livre, porque ele é um homem perdoador. Lembra quando a gente começou a pregação e eu falei das listras? Se você termina 2020 com mágoas para resolver, irmão, eu preciso ser honesto com você e dizer que as coisas não vão andar. Me desculpe. Se você não abrir o seu coração e ir até o seu irmão e pedir perdão e liberar perdão. Ah, mas Márcio, eu tenho todos os meus direitos. José era um homem cheio de direitos, mas José resolveu perdoar em cada fase que passou. A Bíblia não diz que José, quando virou governador, foi lá e matou a mulher de Potifar. José não perseguiu Potifar. José não foi lá e matou os midianitas. José não fez nada disso. José amou e cuidou de quem passou pelo seu caminho. O perdão é como se fosse, a broca está descendo, e aí chega bem na mágoa. Se você não perdoar, a broca para. Não tem jeito. Ah, mas Márcio, eu vou contornar. Não. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Não existem contornos. A palavra de Deus em José, nesse começo de clamor, é: pare de lamentar 2020. Volte-se para os sonhos proféticos de Deus. Ponto 1. Ponto 2. Deixe Deus cavar você. Pare de chorar e ir atrás de gente que fica te adulando. Pare. Pessoas que procuram adulador, pessoas para o adular, acabam encontrando ofertantes de moedas para vender a cabeça dos pastores e líderes. Cuidado se você não acaba trombando com Caifás. E o terceiro ponto: José só foi governador do Egito porque Deus viu em José um homem perdoador. Homens perdoadores podem ser colocados em posições de governo, porque eles não vão massacrar as pessoas, eles vão amar, cuidar, proteger, dar alimento, dar amor, dar carinho. Então eu queria que você se levantasse. Há um versículo muito bonito, eu vou puxá-lo aqui do pastor Herman, que ele fala muito bem, ele puxou esse versículo, marcou muito a palavra do pastor Herman. E ele falou de Eclesiastes 3. Considerei todas as obras que minhas mãos fizeram, como também o trabalho ao qual, com empenho, me dediquei, e concluí que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que... misericórdia. 3, perdão, irmãos, troquei aqui. Ele tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Eu não gosto dessa minha versão. A versão que eu quero ler é: pôs Deus a eternidade no coração do homem. Por isso que às vezes, irmãos, as coisas não andam, porque você que é eterno, quer viver
como mundano. O mundano não vive como eterno. Ele vive como alguém que em alguns anos vai morrer, ir para um caixão e só. José viveu como um homem eterno. Por isso que ele se deixou trabalhar pela mão de Deus. Feche os teus olhos. Eu vou fazer uma oração. E aí, na minha oração, eu vou inverter a pregação. A sua primeira atitude para 2021 é: resolva as suas pendências, os seus ressentimentos, as suas mágoas. Resolva com quem você tiver que resolver, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Ah, Márcio, mas eu vou chegar lá e não sei o quê. Não, você só vai estender e falar: me perdoe. Eu quero voltar a ter um relacionamento com você. Eu quero voltar a caminhar junto, porque eu quero ser um homem perdoador como José. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado porque José é um ensinamento tão lindo, Senhor. Porque José começa menino e ele se deixa cavar bem cedo pelo Senhor. E José, depois, Senhor, ele se torna um homem humilde, simples, porque ele não fica lutando com as pessoas que o prejudicam. A história de José termina com ele perdoando, abençoando e cuidando de pessoas. Senhor, nós somos tão viciados em ficar falando de dons, queremos saber dos dons do Espírito. Mas o próprio Paulo fala do caminho excelente que é o amor. O que nós vamos fazer com dons se nós não tivermos amor? Então, nos ajude a perdoar a quem nos tem ofendido, porque o Senhor tem nos perdoado tanto. O Senhor começou essa pregação nos perdoando. Então, coloca em nosso coração a disposição de perdoar os nossos irmãos. Perdoar, mas Senhor, não aquele perdão de promissória. Eu vou lá conversar com o irmão, vou pedir perdão e esperar alguns segundos para ele também me pedir. Não é isso. Simplesmente perdoar, liberar, amar, abraçar o irmão de novo e falar: você é importante. Você é importante. Eu vou criar uma amizade com você. Eu vou criar uma simpatia. Eu vou aprender a te admirar, porque foi isso que fez José. José não colocou os irmãos longe, papai. Não, José amou os irmãos. O perdão verdadeiro aproxima as pessoas. Então, papai, muito obrigado por essa palavra. Nos ajude, Pai, nesse clamor a absorver cada palavra. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém.